público. Nada, de maneira alguma, todos vão entender isso em alguns pouquíssimos minutos, a razão das coisas. Eu quero me dirigir, em primeiro lugar, na minha presidente, Rita Cortez, minha companheira dos bancos da UERJ, minha companheira, a companheira da Gisele, que todo mundo sabe, e eu não tenho problema com isso. Todo mundo sabe que é o amor da minha vida. Então, é alguém que tem sofrido intensamente, Rita. A Gisele tem momentos de depressão frequentes por conta deste atropelo aos direitos sociais, da violência dirigida aos grupos sociais vulneráveis, e estamos juntos, ela e eu, pensando o que é possível fazer pelo país, convictos de que talvez um dia, quem sabe por decisão nossa, para passear, alguma coisa, nós até podemos deixar o Brasil, mas expulsos daqui não sairemos. Deixando isso muito claro, que é uma postura que eu tenho muito orgulho de dizer que, em alguma medida, foi herdada também pela minha filha, Gabriela, pelo meu filho. E eu tenho 2 netos, a Malu é a mais velha, vai fazer 11 anos agora. Eu tenho uma neta feminista. Então, só para fazer o registro aqui, eu tenho uma neta feminista, uma filha feminista, uma mulher feminista, e a gente está nessa luta aí. A Gisele é juíza do trabalho, a Rita é uma jurista, é uma advogada desse campo importantíssimo do direito, e eu te digo de coração, Rita, que eu tenho muito orgulho de que você, neste momento estranho da vida nacional, esteja presidindo o IAB, que seja você a presidente do IAB. Sabemos todos do preconceito que há relativamente aos que atuam na área dos direitos sociais, e até, muito especificamente, na área do direito trabalhista, como ele, da mesma forma que outras manifestações culturais importantes, ele é subestimado, ele é alvo de uma ação de diminuição da sua importância histórica. Sabemos que, como isso ocorre, há também de ter uma reação, e a reação é nossa. Vem do Instituto dos Advogados Brasileiros dizendo: o direito do trabalho é importante, nossa presidente é da área do direito do trabalho. Isso é significativo, uma casa que teve grandes presidentes. Salvo engano, é a primeira presidente? Minha segunda presidente, a segunda, a primeira foi a Maria Adélia. Maria Adélia, grandes presidentes, mas vindos de outras áreas da advocacia, de um modo geral. É muito orgulho, tenho muito orgulho. Muito mesmo. E o que é uma apresentação de livro, na minha opinião, e do ponto de vista de alguém que já percorreu próximo de 6 décadas? A apresentação de um livro é a apresentação dos resultados de uma investigação. Uma investigação que nunca é o produto exclusivo da mente do investigador. Todo o processo de produção do conhecimento é um processo coletivo. Quer ele se traduza em termos de produção coletiva pelas fontes a que o investigador ele teve acesso, outros que vieram antes dele, outras que vieram antes dele e que abriram caminho, que araram terreno para que a investigação pudesse chegar a algum bom termo, como aqueles que estão ao nosso lado, ao lado de quem eventualmente assina o livro, mas que são tão importantes como o autor. Eu tenho aqui, neste contexto, um grupo de pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o grupo Matrizes do Processo Penal Brasileiro. É um grupo que atua tanto na graduação em Direito, como no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal, que é integrado por investigadoras e por investigadores que são brilhantes, altamente competentes e que têm aí uma participação significativa na produção deste trabalho. Então, a apresentação de um livro, ela tem este sentido. Agora, como eu disse, eu
tem lá 6 décadas de vida e não me sinto muito, e não me sentia muito incentivado a fazer lançamentos de livro. Resolvi, com a cadeia de custódia da prova no processo penal, fazer algumas apresentações. No Rio de Janeiro será a única, será esta e não haverá outra. Fazer algumas pouquíssimas apresentações para, de um lado, expor os resultados da investigação, mas, de outro, agradecer, manifestar a minha gratidão por pessoas que na minha vida foram muito importantes. O livro foi lançado em Belo Horizonte com a presença do professor Leonardo Yaroshevsky. Eu tive o apoio e lancei esse livro em Pernambuco, com a liderança aqui do meu queridíssimo amigo James Walker e com a participação do Rafael. Fiz o lançamento em São Paulo, na USP, e no Rio de Janeiro eu peguei o telefone, liguei para Márcia Diniz e disse: o lançamento será feito onde você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser. Quer fazer o lançamento no Centro Cultural Carioca? Fazemos lá o lançamento no Centro Cultural Carioca. Quer fazer o lançamento em qualquer lugar, você faz essa escolha, e a Márcia fez uma escolha que me deixou profundamente feliz, porque converge com o meu pensamento político atual, que é fazer o lançamento aqui. Mas por que a Márcia Diniz? Por que a Márcia Diniz? A Márcia foi minha advogada. A Márcia, o Ilídio Moura e o Carlos Roberto Barbosa Moreira. Eles foram meus advogados, a Márcia à frente, em um momento delicado da minha vida como magistrado. Eu era professor também, há 3 décadas de magistério. Eu fui do Ministério Público, trabalhei 3 anos como promotor de justiça, tinha uns 4, 5 anos de magistratura, e nós vivíamos o início dos anos 90 uma certa euforia constitucional. Acreditava-se, sinceramente, aí tem a figura maravilhosa do Talvânio de Moraes, que é companheiro dessa trajetória também, acreditava-se que o país estava ingressando no cenário dos países de tradição democrática, que nós estávamos conseguindo romper uma longa e secular história de autoritarismos. Havia uma euforia democrática, uma euforia republicana e uma crença no valor da Constituição, dos princípios, dos direitos fundamentais. Os mais novos, nós mais novos naquela época, sinceramente acreditávamos que a Constituição era uma coisa séria e que o seu cumprimento era um dever de todos, mas, especialmente, Rita, um dever dos magistrados. Um dever dos magistrados. E 2 episódios diferentes acabaram se combinando e foram terríveis para mim, do ponto de vista pessoal. Terríveis do ponto de vista pessoal. Eu, saindo do Ministério Público, ingressei na magistratura criminal e fiquei atuando na magistratura criminal. Julgava causas e julguei um caso, Rita, em que o rapaz foi preso com um cigarro de maconha, não dava 1 grama de maconha, absolvi o indivíduo por atipicidade material. Aquela sentença, Tonini, eu li anos depois daquela sentença, eu ainda magistrado, e pensei, eu nunca mais faço uma sentença tão boa como essa. Uma sentença que eu estava inspirado naquela sentença. Aí, tá lá, absolvi lá. A pessoa seguiu, a vida seguiu, e surgiu, então, um conflito no tribunal que prejudicava um queridíssimo amigo meu, um grande magistrado, grande lutador pela democracia, que é o Ciro Darlan.
e que se viu obrigada a deixar a segunda vara da infância e juventude, que era a vara que tinha competência para processo e julgamento das causas criminais relacionadas a adolescente. Foi lá que conheci Beth Kleima também, né, Beth? E outras tantas pessoas queridas. Conheci Beth por intermédio de Márcia, né? Intermédio de Márcia. E a vaga abriu e fui para lá, para a segunda vara da infância e juventude. Tínhamos a Constituição. Em 1992, pelo decreto 678, o Pacto de São José da Costa Rica. 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu acreditei que era para aplicar tudo isso, André. E eu acreditei que era para aplicar tudo isso. Inicia-se ali, foram 2 anos, Rita, de guerra civil. Inicia-se ali um processo de uma violência, de uma estupidez. Dia sim, outro também, as organizações Globo me prestavam homenagem num jornal que na época era muito vendido, né? Eu me recordo que num domingo, nós, juízes eleitorais, nos reunimos para ir sob o comando do presidente Antônio Carlos Amorim para Petrópolis. Eram uns 300, vários ônibus estacionados. Quando eu chego, todos os 299 olham para mim. Estava lá eu homenageado na primeira página do jornal o Globo como grande incentivador do tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, porque eu não internava os traficantes de drogas adolescentes em primeira passagem, na medida em que havia uma proibição no Estatuto da Criança e do Adolescente de se promover essa internação. Então, estava lá, aquilo foi um momento muito difícil, não havia rebelião nas instituições, nos institutos, Márcio, porque eu ia para os institutos, mas havia represálias. Havia represálias. Eu era muito respeitado pelas equipes técnicas, eu era muito respeitado por adolescentes, meninos e meninas, mas quando eu saía dali, na chamada direção da noite, esses adolescentes eram agredidos, alguns deles eram torturados. Um dia eu proferi uma decisão, Rita, e interditei a então escola João Luiz Alves. O Ministério Público, que só recorria de mim na Rede Globo de televisão, não recorria nos processos, porque para recorrer nos processos é preciso argumentar juridicamente, e sem falsa modéstia ia ficar complicado. Ele agrava de uma decisão administrativa e o Conselho da Magistratura, que era o órgão de revisão das decisões da infância e juventude naquela época, dá provimento a um agravo incabível, num procedimento incabível, reabre a instituição e, na noite do dia seguinte, alguém atira um adolescente do 3º andar da escola João Luiz Alves e mata esse adolescente, me dando um recado muito claro: quem manda aqui somos nós. Quem manda aqui somos nós. O processo se tornou intenso, Rita, porque eu não podia fechar a instituição, estava proibido, de eficácia normativa da decisão do Conselho da Magistratura. Passei também a não internar ninguém na escola João Luiz Alves. Quando se é jovem, você faz muitas bobagens, né? Eu fiz, sei lá, essa bobagem. Tem aqui um grande juiz entre nós, o Marcos Peixoto, que também é o rei da bobagem, né? Parece que herdou isso. Não escute o que eu estou dizendo. Aqui você não escuta o que eu estou falando. Não sou um bom exemplo. E um dia eu estou ingressando no tribunal e me abraçam, né, magistrados, com aquela sinceridade inexistente, e dizem: estamos solidários contigo. Eu pensei, Tonini, que solidariedade é essa? Não sei, será que é alguma coisa? Então, não concordamos com a sua punição. Tonini, eu fui processado e punido sem ser citado. Aí, Marcos Peixoto, eu fui ao Conselho da Magistratura e pedi para ver o processo contra mim, no qual eu tinha sido processado e punido sem ser citado. Sabe aquele olhar
que eu imagino que os técnicos judiciários dirigem aos acusados de um processo criminal quando vão ao balcão perguntar pelo andamento foi o olhar que me dirigiram. Aí a diretora olhou para mim e falou: vou consultar o desembargador para saber se eu posso lhe mostrar o processo. Acho que quem está aqui nessa sala mais ou menos me conhece o suficiente para saber que não foi um bom momento nem dela e menos ainda meu. Vi lá, consegui ter acesso ao processo e então eu liguei para Márcia Diniz. Liguei e Márcia prontamente esteve comigo e conversamos, e ela falou: mas isso tudo é nulo. Eu falei: não, Márcia, você não está entendendo. Eu não admito que a nulidade seja arguída. Eu não admito ser punido por uma decisão judicial. O cliente é horrível, né? O cliente é uma raça. Ela resolvia o processo na preliminar. Ela uma petição, 5 linhas, tudo. Mas o cliente é infeliz, então vai lá, né? Sabemos isso, eu tenho muitos clientes, sei como é dura a vida, né? Sei lá como é que é o negócio. Não quero. Eu quero o mérito sendo julgado. Eu quero o mérito sendo julgado. Márcia chamou o Ilídio, chamou o Carlos Roberto Barbosa Moreira. Eu ontem tentei encontrar o celular do Ilídio, não encontrei, que eu também queria, aqui de público, agradecer ao Ilídio e ao Carlos Roberto Barbosa Moreira por este momento. Mas o importante é que ali eu percebi que o autoritarismo não estava morto, estava só descansando no Poder Judiciário. Ele não havia desaparecido, ele estava apenas repousando. Disseram a Márcia que se eu me dirigisse aos desembargadores para pedir desculpas pela sentença que eu havia emitido, eles então dariam provimento ao meu recurso e arquivariam lá a punição. Não sei se Márcia lembra da resposta que eu dei, mais uma vez, Marcos Peixoto. Não é exemplo para ninguém. Tá? Não sou exemplo. Eu pedi a Márcia que, muito gentilmente, procurasse lá o desembargador corregedor e perguntasse se ele tinha sofá no gabinete dele, que ele sentasse e ficasse aguardando. E aquele foi um momento, né? Aqueles meses foram meses duros, em que os meus colegas magistrados não falavam comigo. Os colegas advogados sugeriam a Márcia: olha, é um caminho simples ali da nulidade, se resolve tudo. Mas optamos por levar a questão ao Conselho da Magistratura. Talvani é muito amigo de um desembargador, Álvaro Marinque da Costa. No dia da sessão, era a festa mais importante do colégio do filho da Márcia. A Márcia não foi à festa do filho, Márcio. Ela foi ao órgão especial. Eu escrevi uma carta para o Beni. Agradecendo isso. Eu fui para Belo Horizonte para fazer uma conferência. O julgamento foi um julgamento histórico e o voto do Álvaro Marinque foi proferido de pé. Ganhamos por unanimidade, porque o corregedor entendeu que o sofá ia ficar vazio mesmo. Mas ali nasceu em mim, eu que já sabia, eu que já conhecia Nilo Batista, Técio Lins Silva, eu que com Carlos Eduardo Machado, meu querido amigo, colega de faculdade, tínhamos ido a Cabo Frio com José Miranda de Siqueira, meu querido irmão que está ali, assistir ao julgamento de Doca Street com Evandro Lins e Silva, com Técio Lins e Silva, com Evaristo de Moraes, eu que já tinha lá presidido júri, participar de júri com o pai do Márcio. Márcio é muito querido por mim, mas a presença do Márcio aqui é uma homenagem a Antônio Carlos Barandier também, só para que fique esse registro aqui é importante. Eu que sabia disso, tinha vivido essa experiência. Tinha vivido a experiência do que é o advogado contra todos. Contra todas as circunstâncias,
contra todos os conselhos amigáveis e tinha vivido a experiência que muitos colegas, hoje vocês viram, está no Anselmo Góes, muitos colegas até hoje vivem. Rubens Roberto Rebelo Casara, talvez o grande juiz deste país, sendo perseguido pelo corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como Marcos Peixoto já o foi, como nossas queridas amigas Cristiana Faria, também a Simone, foram em tantas circunstâncias. Naquele momento, aquilo foi uma surpresa, porque eu, efetivamente... Jorge Luiz Sotomayor. Jorge Luiz Sotomayor, Valdete. Jorge Luiz Sotomayor, Valdete, Kenarique, Marcelo Semer. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre tive em boa companhia, tá, gente? Verani também. Verani, Sérgio Verani, sempre tive em boa companhia e sempre tive muito orgulho dessa companhia. Mas aquele momento foi um momento que se revelou extremamente elucidador de que as permanências autoritárias, elas estavam ali e que em algum instante elas despertariam. Elas despertaram agora. Elas despertaram. O Márcio Barandia está aqui pelo Márcio, pelo grande advogado que é, pelo grande amigo que é, pelo grande jurista que é, mas também está aqui porque eu tive o prazer, a honra de homenagear seu pai, Márcio, aqui nessa sala. Eu com o Nilo Batista, falando daquilo que todo mundo fala. Tonini já falou tantas vezes, né, citando o Rui Barbosa, citando o nosso Sobral Pinto, que advogados criminais eles não podem ter medo, que os advogados não podem ter medo, mas é que retoricamente é bacana, né? A formatura dos alunos é muito bonito. Numa delegacia de polícia com todo mundo contra você é um pouco mais difícil. Vocês chamam, perdão, aqui vocês é a coisa carioca da apresentação dos queridos amigos, o ministro da Justiça. Eu chamo ele de ministro da Justiça e Segurança Pública, mas eu enfatizo segurança pública, que é o que ele é. Um ministro de segurança pública. Ser ali o advogado, com ele, juiz, conduzindo um processo articulado com o Ministério Público, preparado por ele para o Ministério Público, com o Ministério Público sabendo, mesmo aqueles procuradores da República, aquelas procuradoras da República, que queriam e querem manifestar algum tipo de independência, sabendo que uma expressão dessa independência seria muito mal vista pelo juiz. Quer dizer, um processo de dominação terrível. Ontem eu tive o prazer grande de encontrar o Castelar, que é outro extraordinário advogado criminal, e o Castelar dizendo, você está numa sala lá em Curitiba, é todo mundo contra você. É todo mundo contra você. E aí até o cara do cafezinho é contra você. Não, ele já sente o ambiente, já não serve café ali, não. Então, dizer que a advocacia não é profissão para covardes é fácil. Fazê-la dela uma profissão de gente corajosa é que é difícil. É que as coisas aí mudam, como também fazer da magistratura respeitosa da Constituição uma função efetiva, dominante, protagonista, é quase impossível nesse país. Ou de um Ministério Público, presto minhas homenagens aqui ao Tiago Joffre, ao Jackson Zillo, a tanta gente do Ministério Público que a gente conhece aí, fazer de um Ministério Público verdadeiramente independente, respeitador dos direitos. A Débora Duprá, né? A Débora Duprá, que essa guerreira aí, e Wilson também do Ministério Público Federal, fazer isso lá contra Deltan Dallagnol e companhia, é que são elas. Uma ironia, me permitam aqui um parêntese nesse momento de fala. Eu peço desculpas, né, porque eu havia planejado falar isso, não havia planejado falar do livro. O livro eles falam. Havia planejado falar aqui deste momento importante. A ironia é que eu tenho alguns trabalhos que são relativamente conhecidos, não sei se são bons, mas são conhecidos. E dois dos trabalhos mais conhecidos são Sistema Acusatório e o anterior a esse aqui, né, Cadeia de Custódia e etc. Deltan Dallagnol descobriu que são bons. A Raquel Dodge descobriu que o sistema acusatório ele é fundamental. Me tornei herói do Ministério Público Federal de Curitiba. Isso foi falado, Tonini.
A procuradora reclamou que onde está a cadeia de custódia das mensagens do Intercept. E eu quase que eu coloquei, porque eu não dou espaço a essa gente, mas quase que eu coloquei lá uma mensagem: muito obrigado pela homenagem. Outro lá, o sistema acusatório não admite esse inquérito conduzido por uma figura que é policial, Ministério Público e juiz ao mesmo tempo. E eu concordo, estamos de acordo, mas estamos de acordo para todos. Estamos de acordo para todos. Estamos de acordo para todos. Há um grande irmão meu, Salo de Carvalho, que diz que os direitos fundamentais, ou nós acessamos os direitos fundamentais pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de refletir sobre eles, ou vivemos a experiência do sofrimento e que a defesa dos direitos fundamentais se coloca como a única reação possível para enfrentar o arbítrio. Então agora eles estão percebendo isso. Eles agora estão percebendo isso. Algo que sempre foi falado por todos os juristas, por todas as juristas do país. A defesa dos direitos fundamentais não tem um destinatário específico, João ou Maria. Ela é de todos, até mesmo do Deltan Dallagnol, até mesmo do Sérgio Fernando. Até mesmo do Sérgio Fernando. Então, penso que essa escolha, Márcia, do teu nome, seria a maior homenagem que eu poderia prestar a alguém que mostrou, você deixou de ir lá à festa do seu filho, você sacrificou tanta coisa naquele ano, você sacrificou amizades e nós conversamos muito com os desembargadores, porque sabemos, Marcos Peixoto e eu, que existem formas e formas de se falar das coisas. Você está defendendo esse juiz? Existem formas e formas de falar as coisas. Em nenhum momento, pelo contrário, a Márcia, no final, ela já estava querendo jogar capoeira. Eu falei: calma, se controla. Controla e tal. Então é a grande homenagem que eu queria aqui prestar a Márcia Diniz, e o fazendo a todos os advogados e advogadas brasileiros de todas as áreas, ao Márcio Barandier na figura do seu pai, e dizer, por isso, Rita, não vai ter lançamento no Tribunal de Justiça, não vai ter lançamento em nenhum lugar. Quem quiser encontrar comigo para ver meu livro no Rio de Janeiro, tem que estar hoje aqui. Se não estiver hoje aqui, que é o livro, fico muito feliz, né? www.marcelpons.com.br. É o caminho, porque para mim isso tem um sentido, isso tem um significado. Isso tem um sentido e um significado. O próximo lançamento, dois últimos lançamentos no Brasil, serão próximo no Maranhão. Não preciso dizer muito porquê. Não preciso explicitar para uma plateia qualificada e inteligente porque será no Maranhão. E o último em Brasília, na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Os dois últimos lançamentos. E isso não é um lançamento de livro, volto a dizer. Isso é uma apresentação de credenciais de pessoas a que me integro e que não estão nem um pouco dispostas a aceitar o retorno do autoritarismo neste país, o retorno do fascismo, de qualquer forma, quer em formas novas, travestidas aí de técnicas especiais, quer nas formas mais prosaicas, rudimentares e antigas, como as milícias que o atual presidente da República empodera para se fortalecer e até para intimidar setores das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Não sei em que espaço nós estamos, em que tempo nós estamos, Rita, disso tudo. Falava ontem o professor Zaffaroni, à noite, no encontro nosso, que as coisas são diferentes. Nós estamos em 73, 74, não há como comparar. Eu realmente não sei, ninguém sabe, os cientistas sociais não sabem, que lugar diferente do tempo esse no qual nós estamos. Mas é a antessala do fascismo. Podemos fechar as portas, impedir
como você disse, que se caia no abismo, porque o abismo é terrível. Quem no abismo não tem como voltar. Podemos impedir isso, ou podemos, alguns, nos associarmos ao fascismo. Tem sempre os juristas orgânicos dos regimes fascistas. Tem sempre os juristas orgânicos. E essa caminhada é para dizer o seguinte: eu estou ao lado dos que vão resistir. Creio que estamos juntos nesta mesma empreitada. Os mais novos têm medo. No momento lá das manifestações em que a polícia desse estado, comandada por Sérgio Cabral, partiu para cima da juventude, o Tonini foi à frente daquela comissão de advogados lá no segundo momento e deu o exemplo. Então nós vamos dar o exemplo. Os mais jovens têm medo, nós também temos medo, porque sabemos que lidamos com gente que não tem limite, mas em homenagem a todos que vieram antes de nós, nós vamos defender a democracia. É isso que eu queria dizer hoje aqui. Muito obrigado. Podem ficar de pé, merece. Já fala pra Gisele que o batom é meu. Eu tô falando aqui. Ô Henrique, eu tô falando aqui com o professor Geraldo, pra ele dizer pra Gisele que o batom é meu. Rita tem alta imunidade lá em casa. Bom, antes de convidá-los aí à biblioteca, o lançamento do livro será na biblioteca, quer dizer, na verdade, né, a nossa confraternização será na biblioteca, né, e eu vou encerrar essa nossa sessão especialíssima dizendo que a desconstitucionalização dos direitos sociais é uma coisa assim muito séria, e com aval de alguns magistrados. Mas ainda bem que nós temos juízes em Berlim, né? Simone, o juiz Márcio, né? Também Marcos Peixoto, obrigado pela sua vinda aqui. Eu tenho assim, eu digo que nós somos por tudo que já fizemos, né? Eu acho que nós temos uma história a contar, né? Eu acho que em respeito às pessoas que tanto lutaram pela democracia, pela Constituição que temos, né? Por uma legislação mais ou menos, mas que tenta acompanhar, né, o que veio de importante na Constituição. Eu acho que nós somos realmente a última trincheira, né? Nós estamos no front. A advocacia está no front, né? Não é à toa que nós estamos hoje sendo atacados, a Ordem dos Advogados do Brasil, o seu presidente Felipe Santa Cruz. Isso não é qualquer coisa, não é assim por acaso. É muito ruim a gente assistir o que nós estamos assistindo hoje, né? Revanchismo, intimidação, né? Então, com a fala de Geraldo, que aqui o pessoal gosta assim, não, você não vai usar o primeiro nome, né? Você vai falar professor, doutor Geraldo, mas minha admiração, meu assim, eterno respeito pela sua pessoa, e fazendo, vamos dizer assim, esse manifesto aqui, eu estou também manifestando a minha admiração e meu respeito pela advocacia criminalista. Estamos juntos. Então é isso aí. Muito obrigada pela vinda de vocês. Talvani, eu acho que eu estou te devendo uma Levi Carneiro. Talvani é nosso confrade. Eu não vou esquecer de você, não. Muito obrigada pela presença de vocês e vamos ao segundo andar na biblioteca.